Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse novo podcast, A Hora da Ação, apresentado semanalmente por mim, locutor Leonardo Lopes, e é diretamente para a minha, a nossa, a sua Web Rádio CBR e também para o nosso canal lá no YouTube, A Hora da Ação. Seja muito bem-vindo! Parabéns por você estar aqui escutando mais um novo podcast, A Hora da Ação. Podcast que com certeza irá te agregar muito valor, muito conteúdo para que você possa controlar melhor sua mente para o sucesso e para seus objetivos. Esse é o nosso programa e o nosso objetivo é te ajudar a alcançar os seus objetivos. Então, hoje começamos uma nova série, um novo tema, sobre um novo livro, sempre relacionado ao empreendedorismo, sempre relacionado à mentalidade de sucesso, sempre relacionado a você alcançar mais de sua vida pessoal e mais da sua vida profissional. Tá certo? Então, hoje vamos falar de que tema? Você já deve estar curioso, curiosa, eu sempre falo isso no início dos nossos programas. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, um assunto muito importante para aplicarmos também a ciência para ficar rico, que falamos em diversos episódios. Se você não viu, acompanhe o nosso canal no YouTube, A Hora da Ação, que temos diversos podcasts de diversos episódios sobre o livro A Ciência para Ficar Rico. No final fizemos um grande resumo, um resumo simples e direto sobre as principais ideias do livro A Ciência para Ficar Rico. E hoje nós vamos sair desse tema A Ciência para Ficar Rico, mas nós vamos entender outro importante tema, que é realmente fundamental para aplicarmos a ciência para ficar rico, como qualquer outra coisa também em nossa vida. Nossa vida é composta de diversos pilares, tanto pessoal como profissional. Eu já falei isso diversas vezes aqui, na verdade. E esse pilar que nós vamos falar hoje, essa estrutura importante que vamos falar hoje é sobre PNL. O nosso livro, sabe qual é? Curioso? Curiosa? O nome do nosso livro é O Segredo do Subconsciente. Então, nos próximos podcasts nós vamos desvendar mais esses mitos que envolvem o nosso subconsciente, envolvem como nós trabalhamos internamente dentro de nós, o porquê, o que tem por trás da ciência para ficar rico, o que tem por trás da lei da atração, o que faz isso de fato acontecer. É isso que nós vamos desvendar. Será que é possível programar nossa mente? Porque o termo programação, termo reprogramação de crença, tem tudo a ver com reprogramar a nossa mente. E o livro do Segredo Subconsciente fala exatamente sobre reprogramação mental. O que vem a ser reprogramação mental? Será que é possível você reprogramar sua mente? Será isso verdade? Será que isso é comprovado? É sobre essas e outras questões que nós vamos falar daqui para frente, a partir desse episódio. Então, esse livro e esses podcasts vão ser baseados e vão ser um guia para ajudá-lo a compreender como funciona a reprogramação mental. Você já deve ter ouvido falar de reprogramação mental. Será que você acha que isso é válido? Qual é a sua visão a partir de reprogramação mental? Tenho certeza que ao final dessa série você vai ter uma visão totalmente diferente do que hoje você tem sobre essa questão de reprogramar a nossa mente. Então, a reprogramação mental é você, em resumo, é você fazer que sua mente trabalhe para você, que trabalhe da forma correta com você, para que não fique com vícios. Exatamente, vícios com a reprogramação mental que nós somos capazes de mesmo curar vícios. Sabe por quê? Porque é em nossa mente que os vícios estão, é em nossa mente que você tem todas as qualidades, todos os sentimentos, tudo aquilo que te bloqueia e tudo aquilo que te faz avançar. Então, se você for capaz de reprogramar sua mente, for capaz de programar ela para ir de acordo com seus objetivos, não contra. Por que contra? Como assim a sua mente vai contra seus objetivos? E muitas vezes, você quer saber aonde? Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples e fácil. Um fumante, ele quer continuar fumando? Não, ele quer vencer aquele vício. A maioria, pelo menos a maioria consciente, quer vencer esse vício de fumar. Mas a maioria não consegue. Por que a maioria não consegue vencer esse vício de fumar? Porque a sua mente não está trabalhando a favor dele.
A mente não está programada para vencer aquele vício. Isso requer também a questão química, a questão do todo o contexto do ser humano. Por isso que é importante nós trabalharmos corpo junto com a nossa mente, precisa trabalhar em comum acordo, porque não basta apenas termos objetivos, não basta nós apenas definirmos meta, aquilo que nós queremos alcançar, se nós tivermos nosso cérebro, a nossa mente que comanda o nosso corpo inteiro contra nós. Então, aí está a importância da reprogramação mental. Você duvida que é verdade? Duvida ou acredita? Bem, independente do qual seja a sua posição referente à reprogramação mental, eu já vou logo esclarecer. Totalmente possível, sim, você reprogramar a sua mente. Verdade? É a que nós vamos descobrir agora, a partir desse livro, a partir dessa outra ciência, a ciência da reprogramação mental. Então esse livro trata até sobre questões físicas de nossos ouvidos, trata diversas partes até técnicas, mas claro, vou trazer aqui para você as questões mais importantes desses conceitos de reprogramação mental. Tá certo? Então, o que significa, mais na prática a reprogramação mental? Para compreendermos como trabalha, a nossa mente, nós precisamos entender, claro, a parte também médica, a parte de como funciona o nosso ouvido, de como as informações entram na nossa mente. Porque você concorda comigo? Você concorda ou não concorda comigo que as informações todas que chegam na nossa mente passam pelos nossos ouvidos? Acredita? É verdade. Você pode ver que é verdade. Todas as informações que chegam à sua mente passam pelos nossos ouvidos, pelo menos a maioria delas. Porque há informações que vêm até nós pelos olhos, pelos outros sentidos. Sim ou não? Sim ou sim? É claro que sim, Porque senão a pessoa que nos escutasse não iria ter comunicação alguma com os outros. Então a comunicação não está só nos ouvidos. Preste bem atenção aqui nesse ponto. Mas os ouvidos é o principal canal de informação. Pelo menos para a maioria das pessoas. É pelos ouvidos que entram as informações boas, os pensamentos que vão ser gerados com base nessas informações que chegam, na maioria das vezes, pelos nossos ouvidos. Então, precisamos entender como funciona o nosso ouvido e como funciona o nosso cérebro. E daí a importância de entendermos a nossa mente. A mente consciente, Vamos entender que o nosso cérebro é dividido em mente consciente, em mente inconsciente e em mente subconsciente. Mas o que vem a ser a parte consciente? Muita gente fala, você está consciente? O que significa estar consciente? O que significa o consciente humano? O que significa? Não é o consciente na matemática, não. O que eu estou falando aqui é o consciente humano. E o consciente da matemática, será que é processado também pelo consciente da nossa mente? Vamos entender agora. O que é o consciente? É a mente no estado de alerta. O nosso consciente é quando a nossa mente está em estado de alerta. Quando funciona naquele estado belga, aquele estado que a gente faz e julga. É o consciente que faz julgamentos. Sim, é o consciente que tem a força de analisar as coisas de uma certa forma. É a mente consciente que está constantemente escolhendo e dando nome às coisas. Vou dar aqui alguns exemplos para você entender melhor. Por exemplo, quando nós analisamos julgamento, que eu digo aqui, é analisar se é certo ou errado. Então, um grande exemplo é, isso é certo ou errado? E você, pensa comigo, certo ou errado para quem? A sua mente consciente é que está estabelecendo, E esse parâmetro é na sua mente. Como a sua mente julga certo ou errado? Baseado em diversos paradigmas que você possui. E é nesses paradigmas que pode estar a solução ou a desgraça. É nesses paradigmas que você pode estar travado, ou é nesses paradigmas que você vai estar liberto, Na verdade, paradigma não é bom. Por quê? Não existe um paradigma bom, porque o paradigma é justamente aquela crença que você tem sobre algo em que você nem questiona. Muitas vezes, eu não estou falando aqui de religião, o que eu estou falando aqui é de acreditar que as coisas são de uma certa forma. Há muitos que acreditam que as coisas funcionam de uma certa maneira, baseado em alguma crença, baseado em alguém que lhe informou, baseado em algum preconceito. Que preconceito? Um conceito pré-formado. Então, o preconceito é isso, um conceito pré-formado. E o paradigma é o quê? O paradigma é uma forma de preconceito. Muitos ficam presos,
a paradigmas e por isso zera os preconceitos. Na raiz do preconceito está o paradigma, que é uma verdade que a pessoa toma como absoluta e inquestionável. A falta de se questionar é raiz do paradigma, é raiz do preconceito. Quando você não questiona, por que você acredita que aquilo tem que ser dessa forma que você pensa? Quando você não questiona o funcionamento de você mesmo e das coisas ao redor, do mundo em que você está inserido, quando você não questiona seus hábitos, quando você segue dia após dia igual ao anterior, sem questionar o motivo daquilo. Por exemplo, você sai todo dia de manhã para algum objetivo, para alguma meta. Eu espero que você tenha uma meta, né? Então você sai de manhã com alguma meta, levanta da cama com alguma meta, com algum objetivo. Você questiona quais são os objetivos, né? Se é realmente aquele objetivo que você quer, você questiona como você vai fazer melhor aquele dia do que o anterior. Você questiona o porquê você está fazendo aquela atividade naquele momento, porque você está se dirigindo a pegar aquele ônibus. Você questiona por que motivos e fato você está fazendo aquela trajetória. Ou você simplesmente tomou alguma decisão lá no ano passado, ou foi orientado, né, de geração em geração, preso a algum paradigma, e você nem questiona o porquê daquilo. Você questiona? A chave de quebra paradigmas é o questionar. Por que muita gente tem medo de se questionar? É outro paradigma. Há muitos que nem podem pensar em questionar seus hábitos. É outro paradigma. Aquele que está preso aos seus hábitos, que nem aceita a hipótese de pensar em questionar. Então, vamos começar aqui pelo primeiro ponto. Questionar. Questione-se mais um pouco. Questione-se o motivo de você estar aí onde você está agora, fazendo o que você pensa em fazer daqui a pouco ao terminar de ouvir esse podcast. Questione-se o motivo. Questione se você pode fazer melhor aquilo que você está fazendo. Questione-se. Questione-se sempre. Porque você não pode tomar muitas coisas, ou coisas que é dito de geração para geração, coisas que é informado até mesmo na mídia, como verdades absolutas. Tome muito cuidado com verdades prontas, com verdades que é ditas imutáveis. Tome muito cuidado com isso. E tome muito cuidado principalmente com as suas próprias verdades. Será que elas são de fato verdades? Será? Questione-se aí. Aqui vai esse livro, o PNL, é muito dessa área. Tem que se questionar. Isso abrange muitas profissões, por exemplo, a antropologia. A antropologia tem muito a ver com essa área de questionamento. Diversas profissões precisam do questionamento para ter sucesso. Diversas. Eu posso até ser um pouquinho mais ousado, dizer que todas as profissões precisam de pessoas questionadoras. Pense agora, uma referência na sua profissão. Pense agora, qual é a sua profissão? Qual é o seu hábito? O que você deseja ser na sua vida? Pense naquele a sua maior referência, naquilo que você faz. Você faz algo na sua vida, seja um negócio, seja uma profissão, seja o que for. Quem é a grande referência para o seu negócio? Não diga que você não tem, porque com certeza você tem alguma referência. Seja haver até mesmo familiar, mas você tem uma referência para algo na sua vida. Não significa que você vai imitar alguém, porque não podemos nem precisamos imitar ninguém, não devemos imitar ninguém. Mas é importante termos referências, termos referencial. Espero que esse referencial seja alguém que tenha um resultado que você quer chegar lá, né? A referência sempre precisa ser algo maior, para que você possa estar sempre crescendo. Porque se você vive com referências menores, por exemplo, pensando, eu não estou tão bem na minha profissão, mas tem gente que está pior. Eu não estou tão bem financeiramente, mas tem gente que está pior. Eu não estou tão bem de saúde, mas tem gente que está pior. Eu não estou tão bem espiritualmente, mas tem gente que está pior. Não, você não pode pensar de forma alguma nisso, porque se você pensar que tem gente pior, sempre vai ter gente pior. É a mesma coisa que você tá num buraco e achar, não, mas eu tenho buraco mais fundo que esse. Então eu vou cavar mais, vou ficar mais fundo, vou ficar mais soterrado, né? Quem pensa assim, mas eu preciso ter orgulho de onde eu estou, né? E ter gratidão por onde eu estou. Sim, você precisa ter gratidão por onde você está, mas você precisa querer algo mais. A gratidão funciona quando você busca ela sempre
para alcançar mais. E não use a gratidão, por exemplo, eu sou grato pela vida que tem, como uma desculpa para continuar onde está. Não use nunca a gratidão como uma desculpa. Não use, eu sou feliz com o que tenho, como desculpa para ficar onde está. A gratidão é muito importante, mas com o objetivo de dar alavancagem, de alcançar mais e ser grato por mais. Então, se questione se você está indo ao caminho próspero ou se não está indo ao caminho próspero, né? Então, sempre você precisa ter uma referência, um referencial de alguém maior, né? Seja profissional, seja qualquer área, por exemplo, até espiritualmente, você tem uma referência de um líder religioso, é importante. Porque você quer ter, né? A sua espiritualidade semelhante, né? E se aproximando, e talvez até passar, né? Você quer ter uma melhor relação com o seu Deus, então você precisa ter uma referência a alguém que tenha essa relação melhor, buscar quem é especialista nesse assunto. Se você quer ser um especialista na sua profissão, você precisa relacionar com pessoas, né? Naturalmente, você precisa se relacionar com pessoas que são referência, né? Que estão buscando ser cada vez melhores, pessoas que não são conformadas. Mas a grande dificuldade de alguém questionar as coisas é justamente assimilar o viver na média. A média é a coisa mais terrível de uma pessoa. Querer viver na média, querer viver mediano, querer viver no mesmo estado para sempre, querer uma estabilidade, é algo destrutivo. A estabilidade é a pior coisa que te leva ao fracasso, né? É a coisa que mais te leva ao fracasso, é buscar uma estabilidade. Porque quem está parado não chega a lugar nenhum, consequentemente vai para trás. Porque até mesmo um prédio, por mais que esteja bem construído, se não for, né, uma casa, um prédio, uma construção, se não for sempre, né, reconstruída, reconsultada, né, reformada, se não for conservada, vai cair um dia. Então não é nada que fique estável. Não se iluda com estabilidade. Não acredite nunca em estabilidade, porque nada nessa vida é estável. Nem mesmo nós somos estáveis. Se nós não cuidarmos da nossa saúde, nós morremos ou pegamos doenças gravíssimas. Então, não existe estabilidade. Nunca se iluda com estabilidade. Nunca se iluda em ficar na média. Então, entendido isso, entendido a força e a importância de questionar, a força e a importância de não ficar na média, não ficar na zona de conforto, vamos começar a entender o porquê do quociente, como melhorar a nossa posição do nosso quociente. Nosso quociente também decide coisas mais simples, por exemplo, isso é branco, isso é preto, isso é doce, isso é amargo, isso tudo o nosso quociente define. Se é bonito, se isso é feio. Aí você questiona de novo, mas bonito e feio para quem? Essa é a chave, para quem? Sempre busque entender quais são as suas referências. Eu estou achando isso certo, isso errado, com base em quê? Eu estou achando isso bonito e feio com base em quê? E questionar. Questione-se o motivo disso. Questione-se o motivo de você, até mesmo a comida, gostar sempre disso, por que não daquilo? Questione-se o porquê desse hábito de sempre consumir aquilo. É porque você gosta mais ou é porque é apenas um hábito? E você sabe, com certeza todos nós sabemos, que a importância de variar até mesmo na comida. Então questione-se também se você está comendo sempre a mesma coisa. Repare que tudo na vida precisa ter atualização. Tudo na vida precisa questionar. Tudo. Nossos hábitos precisam ser questionados também. Claro, tem coisas que são éticas, princípios que você não pode questionar. Claro, não estou dizendo aqui para você questionar a sua ética. Claro que não. Tem princípios fundamentais que são básicos e que, de fato, você precisa se pautar sempre neles. Mas tome muito cuidado com isso, porque é uma linha tênue, muito tênue, uma linha de alto risco, e que se você não tomar cuidado, você pode ficar preso a acreditar que aquilo é sua ética, aquilo é seus princípios, e aquilo na verdade não é, na verdade é paradigma. Então tome cuidado com isso, tome cuidado para não cair em paradigmas que se fingem ser princípios. Muitos têm paradigmas como se fossem princípios, e paradigmas não são princípios. É preciso aprender a distinguir a diferença entre um paradigma e a diferença entre um princípio moral, um princípio religioso, princípios que você tem, princípios de ser humano, princípios de vida. É diferente. Mas tome cuidado, porque muitos tomam paradigma como princípio. E é preciso separar
essa questão. Por isso que é importante questionar. Será que isso é meu princípio ou isso é um paradigma? Será que é importante eu acreditar nisso? Será que isso é realmente verdade para mim? Será que eu devo considerar isso como verdade? Ou será que isso é um paradigma? Questione-se sempre. Questione-se sempre, busque sempre ser melhor, né? Porque o nosso consciente vai trabalhar com base nesses paradigmas. Então, se você tiver muitos paradigmas, quanto mais paradigmas você tiver, mais complicado vai ser somente trabalhar decisões acertadas. Então, vamos lutar para quebrar paradigmas. No livro Ciência para Ficar Rico, eu acredito que muitos paradigmas já foram quebrados, não é verdade? Então, e Ciência para Ficar Rico é apenas um livro de uma vasta gama de livros que a área, principalmente a nossa área que nós focamos aqui no nosso canal, a área do empreendedorismo, a área da comunicação, requer, né, muita quebra de paradigmas, muitas formas de se olhar o mesmo ponto. Repare, né? Formas de olhar o mesmo ponto. Você, quando acredita em algo, você olha de diversas formas. Aqui eu pego, né, emprestado, né, o conceito de jornalismo, de você saber analisar diversas fontes, de você saber ver diversos lados. Então, para nossas atitudes também devem ser assim. Você precisa olhar de diversos lugares, de diversas formas, de diversos pontos. Os seus pensamentos, seus próprios hábitos. Será que eu estou analisando se meus hábitos estão corretos ou não? Vamos questionar isso de diversas fontes, analisar, né, diversas opiniões até de pessoas. Vamos analisar diversas posições, olhar aquela mesma situação que nós olhamos de uma certa forma, tentar olhar de uma outra maneira. Olhar de outra forma, sem perder seus princípios, mas perdendo seus paradigmas, quebrando seus paradigmas, porque paradigma não é nada bom. Paradigma limitante, paradigma... Por que o paradigma é tão ruim? Porque o paradigma te impede de questionar. Por isso que o paradigma é tão ruim. Porque quando se perde a força de questionar, não se vai a lugar nenhum. Porque é questionando que se inventam as novas coisas. Foi questionando que os gênios existiram. Foi questionando que invenções foram inventadas. Foi questionando porque a comunicação era tão complicada que foi inventada, né, a internet. Foi questionando, né, questionando como vencer até a guerra. Foi, a internet surgiu, né, quem analisou a história, a internet surgiu no período de Guerra Fria, quando, né, alguém começou a questionar uma forma, né, de se comunicar, de esconder arquivos, né, de guerra para não serem explodidos. Então começou por algum questionamento que tem raiz em outro questionamento, por aí vai, até se perde, né, na história de onde surgiu o questionamento, né? Alguma coisa fica registrada, mas alguém teve lá princípios e questionamentos para surgir a internet, que foi baseado em outro princípio de questionamento da luz, por exemplo. Quem inventou a lâmpada, né, Thomas Edison, com certeza questionou o porquê de apenas luz e velas. Por que não outra coisa? Por que não pegar a energia dos raios, né, fazer experiências, misturar a física e fazer uma lâmpada? Por que não? Ele questionou, por que não é possível? Foi lá, questionou, estudou e fez, né? O importante de questionar é se levar a alguma ação, não é questionar e ficar tipo um pensador, né, parado, não. Se você quiser apenas questionar e ficar parado, te aconselho a escrever um livro, né? Porque quem vai ter sucesso apenas questionando é quem escreve um livro, ou quem dá palestra, né? Mas mesmo assim, para quem escreve um livro, para quem dá palestra, para quem precisa também questionar, senão não vai ter sucesso. As suas palestras, os seus livros, então é preciso também questionar se está fazendo da maneira correta, ou em tudo precisa questionar, né? Praticamente nada ou totalmente nada é possível se ter sucesso sem o questionamento, sem questionar se está sendo feito da melhor forma. Então entendemos agora o que é consciente. Acredito que ficou bem claro que o consciente é que faz essas decisões com base em nossas crenças, em nossos princípios, e precisamos eliminar os paradigmas, porque o nosso consciente também trabalha em cima de, se tivermos paradigmas, ele também trabalha em cima dos paradigmas e toma as decisões com base naqueles paradigmas. Então vamos eliminar esses paradigmas. A única função da nossa mente consciente é exatamente essa: fazer escolhas pautadas nos nossos padrões de valores ou padrões de pensamentos. E o consciente, o que é o inconsciente? Né? O que é? O consciente é o seu grande arquivo de memórias. É tudo aquilo que aconteceu, que está acontecendo, ou que vai acontecer durante até mesmo a imortalidade da existência. Fica gravado no seu inconsciente.
Todas as experiências de vida que você teve podem ter ficado gravadas no seu inconsciente de forma positiva ou negativa. Já falamos isso em alguns podcasts anteriores. É importante você gravar sugestões positivas no seu inconsciente. Por isso que a importância, né, e a continuação de nossos temas aqui no podcast A Hora da Ação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de situação que fica gravado no seu subconsciente. Você reflita aqui comigo, você vai enxergar com certeza algum ponto que ficou marcado também no seu subconsciente. Cada um que estiver assistindo aqui agora, nesse exemplo, vai se lembrar de algo que ficou marcado no seu inconsciente. Preste bem atenção. Por exemplo, uma determinada pessoa sofre um acidente. Pense uma pessoa que sofreu um acidente automóvel há alguns anos, por exemplo 5, 10 anos, 15 anos, até 20 ou até mais. Esse acidente com certeza fica registrado no seu arquivo de memória como uma experiência traumática. E por exemplo, tem pessoas que nunca mais dirigiram. Por outro lado, por esse mesmo fato, tem pessoas que registraram também isso na mente, mas que toma como uma lição para que dirija com mais atenção, com mais cautela. Com certeza continua dirigindo, porém com mais cuidado, né? Então, olha aí de novo o questionamento. Tem gente que questionou esse fato de uma forma e gente questionou de outra. Tem gente que usou esse fato para tomar a decisão de parar de dirigir. Teve outro que usou a decisão para tomar mais cautela. Por exemplo, agora na sua mente deve ter vindo um monte de coisas, né? Um monte de situações que você pensou, é verdade, eu lembro daquilo que aconteceu comigo quando eu era criança. Ou aquilo que aconteceu comigo ontem. Ou aquilo que aconteceu há muito tempo e para mim é como se fosse há pouco tempo. Tenha atenção e lembre-se que isso acontece e é natural. Você pode ver, né, analisar que muitas senhoras de idade, pergunte uma senhora de idade se ela não lembra de algum acontecimento, bem criança, às vezes até com menos de 10 anos, vê se ela não lembra de alguma coisa que aconteceu com ela. Já passou, às vezes 80 anos, vê uma senhora de 80 e poucos anos, às vezes 100 anos, lembra de algo que aconteceu quando ela era garotinha, ou quando era um garotinho ainda pequeno. Por quê? Porque ficou gravado no seu subconsciente, outras coisas não. Há muitos que esquecem o consciente, muitas pessoas de idade, é comum acontecer isso, que lembram mais de coisas passadas, de anos, muitos anos atrás, do que coisas de agora. Por quê? Porque o inconsciente é mais vivo. O inconsciente demora a desaparecer. O que fica gravado no seu inconsciente é difícil você tirar. É muito difícil. E olha que tem pessoas com doenças graves. Com doenças graves que não esquecem de situações passadas, mas esquecem de situações até mesmo presentes. Por quê? Perceba aí a importância do inconsciente. O consciente é mais facilmente atingido e moldado, mas o inconsciente é mais difícil de ser trabalhado. E a PNL justamente busca tratar esse inconsciente, porque é a raiz ali dos problemas. Por exemplo, uma pessoa que não dirige mais com trauma, né, daquele acidente, precisa ser trabalhado o inconsciente para tirar aquele trauma. A lembrança pode até ficar, mas tirar aquele trauma daquele acidente. Então o inconsciente é super poderoso, né? Super poderoso no sentido que ele é capaz de pautar o seu consciente. E as suas decisões conscientes muitas vezes são baseadas no seu inconsciente. Então, resumindo também, o inconsciente é a única função da mente consciente a registrar todas as nossas experiências de vida em diversas dimensões. Tá certo? E o que é agora o subconsciente? Que vem a ser o subconsciente? O subconsciente é a parte do corpo mental responsável pela interiorização das crenças ou padrões de pensamento. É o subconsciente que responde e reflete no plano físico aquilo que você acredita interiormente. O que significa isso? Significa que é o subconsciente que faz a ligação do consciente com o inconsciente. Já falei, acho que tem algum podcast mais anterior sobre essa ligação. Agora estou falando um pouquinho mais a fundo sobre esse assunto. Que o consciente faz a ligação com o subconsciente faz a ligação do consciente com o inconsciente. É a ponte, né, que leva as nossas crenças, né, para o inconsciente, que traz as nossas atitudes para o consciente, é o subconsciente. Para melhor entendermos isso, primeiro precisamos compreender o que é crença também, padrão de pensamento. Acredito que você já tem uma boa referência, né? Mas na verdade, o que é crença? O que vem a ser crença para você? Não estou dizendo aqui de religião. Também tem a ver com religião, crença, sim, claro, tem a ver com religião também. Mas não é só isso, é muito além disso. Crença é muito além de religião apenas. Crença é tudo aquilo que você foi validado como verdadeiro em sua vida. É a base dos seus paradigmas. É a culpada pelos seus paradigmas. Olha aí. Ou seja, é tudo aquilo que você acreditou como verdade. E por isso deu poder a essa informação.
Tudo aquilo que você acredita como possível, realizável e correto em sua experiência. Perceba aqui outra ligação com a lei da atração. O que é a lei da atração? Já expliquei em outro podcast. Que é exatamente isso, né? É o que você considera como possível, o que você acredita, você realiza. Por quê? Porque o inconsciente vai trabalhar para realizar aquilo que o inconsciente está acreditando. O subconsciente, o inconsciente e o consciente vão trabalhar juntos para realizar aquilo se tornar real. Então, essa é a lei da atração. É o tipo de crença que você tem que ser manifestado em sua realidade física. É aquilo que você acaba se manifestando. É o que está lá no seu consciente. Não percebemos, claro, não percebemos. Mas nossas decisões conscientes são baseadas no inconsciente. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo de crença e um exemplo de fracasso. Muita gente fracassa através de o inconsciente estar reprogramado errado. Por quê? Por exemplo, você acredita que amar é sofrer? Bem, se você acredita, pode ter certeza, porque todos os seus relacionamentos amorosos serão pautados no sofrimento. Pense numa pessoa que vive essa situação assim. Pense numa pessoa que acredita que, né, que um marido, que uma esposa, que um filho, que uma mãe, que um pai é dor de cabeça, é problema. Acredite e perceba que essa pessoa vai ter sempre problema. Por quê? Você acredita que cuidar de filho é um problema, ela vai ter sempre problema com o filho. Você acredita que cuidar da mãe, cuidar do pai, cuidar de tio, tia, de qualquer um que seja, se relacionar com familiares, se relacionar com parentes, de se relacionar com relacionamentos conjugais, enfim, você acredita que é um problema, vai ser um problema a vida toda. Ela nunca vai se livrar disso se ela não tomar a atitude de acreditar que amar não é sofrer. Entende? Então, se acreditamos em algo, acreditamos que casamento é ruim, sempre que essa pessoa que acredita que casamento é ruim, ela sempre vai ter um casamento ruim. Por quê? Porque acredita nisso. Então ela vai ver isso, exatamente porque ela acredita nisso. Se ela acreditar que não é, lutar para não ser, lutar. Não adianta só querer. O querer é diferente do acreditar. Às vezes quer um relacionamento bom, mas não acredita que é possível. E não faz por isso acontecer. Então, vamos entender que o que é possível é o que nós acreditamos, não o que nós queremos. Querer não é simplesmente poder, mas o acreditar faz o querer se tornar real. É o acreditar que faz o querer se tornar real. Porque quando acreditamos, quando temos, né, crença firme em algo, aquilo se realiza. Se nós temos sim crença em algo negativo, aquele algo negativo, aquele fracasso acontece, porque nós estamos tendo crença, nós estamos dando poder a esse fracasso, então ele vai acontecer. Se nós estivermos dando poder ao sucesso, ele vai acontecer inevitavelmente. Inevitavelmente. Por mais que você não tenha possibilidades mínimas para isso. Se você acredita, mas se você vê, mas eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, então você não está acreditando que tem possibilidades, você não vai ter. Se você acredita, acredite, se desafie. Se você acredita e se desafia, você conquista. Se você apenas quer, mas não se desafia, seu querer não vai valer nada. Repare muito bem nisso. Muita gente diz aí, querer é poder. Querer não é e nunca foi poder. Se fosse assim, né? Você queria ganhar a loteria, você quer ganhar tudo. Quem não quer ganhar a loteria, né? Mas, depende de sorte, não de esforço, nunca vai acontecer. Por quê? Pode até acontecer. Pode até acontecer, sim. Mas você está apenas no querer. Para ganhar a loteria, você não pode... você não tem domínio sobre aquilo, né? Então você fica apenas no querer. Você não pode estar no acreditar. Como é que você vai acreditar, né? Se você tiver uma fé forte, até acontece, sim, se você acreditar. Muita gente fica só no querer, né? Fica só no querer. E no querer, fica no querer. E não acontece. Fica no sonho, fica na ilusão. Mas aquele que quer coisas, né? Coisas reais, coisas que apenas dependam, né, de seu comprometimento, das suas atitudes, que não sejam pautadas em sorte, que sejam pautadas nas suas determinações, nas suas ações, você faz acontecer. Não queira coisas que não dependem de você. Você precisa querer coisas que dependam de você. Que dependem de você ir lá e fazer.
Mas claro, tudo vai depender também de outros fatores, mas se você acredita que é dependente desses outros fatores, você nunca vai conquistar nada. Você não pode visualizar, né? Nós não podemos visualizar aquilo que pode interferir. Nós precisamos ser o agente que interfere nas outras demais coisas. Seja o agente que interfere, que vai e faz acontecer. Você deve ter ouvido a expressão vai e faça acontecer. Por quê? Porque a mágica está no fazer acontecer, no acreditar, no querer e no realizar. Então acredite, faça. Não fique iludido com sorte. Vai e faça a sorte acontecer para você, porque a sorte é a combinação do bem preparado com uma oportunidade. Então se prepare, precisa preparado, a oportunidade está aí, assim como está para todas as pessoas. Tá certo? Então, se você acredita que também a vida é uma luta, que a vida é difícil, a sua vida sempre vai ser difícil, inevitavelmente vai ser. Tenha certeza disso. Quem acredita que a vida é difícil, tem sempre uma vida difícil. Não duvide disso. Entreviste pessoas, fale com pessoas, analise a história de pessoas e veja quem acredita que a vida é difícil, se realmente não teve vidas difíceis. Acredite. É a mais pura verdade. Quem acredita que a vida é difícil, tem a vida difícil. Quem acredita que a vida é uma luta e feita de conquistas, e que pode conquistar tudo aquilo que deseja conquistar, é de fato essa vida que ela tem. É de fato essa vida que ela vive. Tá certo? Então, escolha se você quer viver uma vida de luta. Escolha se você quer viver uma vida de determinação, de atitude. Porque luta nunca foi sinônimo da palavra vida, concorda comigo? Então por que a vida é luta? Não, a vida não é uma luta. A vida pode ser tudo que você acreditar. A vida não é sinônimo de nenhuma outra palavra, né? A vida pode ser sinônimo de existência, mas a vida nunca e nunca será sinônimo de luta, de sacrifício. Por que você associa uma coisa a outra? Será verdade ou será paradigma? Quebre agora esse paradigma. É lógico que é um paradigma. Por quê? Justamente porque nunca a palavra vida e nunca uma luta significa vida. Claro que na vida requer lutas, requer determinação, mas nunca se pode acreditar que é apenas sacrifícios. Claro que em tudo requer sacrifício, mas requer determinação, requer ação. E você pode ver o seu trabalho, a sua ação, as suas atitudes como lutas. Ou pode ver as suas determinações, as suas atitudes como desafios, como incríveis passos que você dá em prol de objetivos. Então acredite que você é capaz. Acredite e vá lá e faça acontecer. Porque apenas na sua relação de crenças é que estão impressas na sua mente subconsciente. E é como o subconsciente é o criador da realidade exterior, você só poderá vivenciar realidades adequadas às suas crenças. Tenha a certeza disso. Acredite profundamente. E com essa visão, terminamos mais um nosso podcast. Terminamos aqui esse podcast que foi profundo, falamos muito da importância do questionar. E vamos agora nos próximos podcasts entender, melhores etapas, ferramentas para estimular o nosso questionamento, ferramentas para nos libertar de paradigmas, ferramentas que vão transformar, se você permitir, se você for capaz de quebrar esses paradigmas junto conosco, de caminhar muito mais tranquilo, muito mais alavancado para suas metas, para os seus objetivos. Tá certo? Então, tenha firmeza, tenha definido na sua mente alcançar aquilo que você deseja alcançar. Acredite sempre nisso, e eu gosto sempre de terminar dizendo assim: acredite, faça acontecer. Sucesso é questão de decisão, e decisão constante. Tá certo? Então, um grande abraço, que você tenha uma semana produtiva, uma semana de decisões, uma semana de conquistas baseada nas suas decisões, uma semana de quebra de paradigmas, e nos encontramos no próximo podcast na semana que vem. Então, um grande abraço de seu locutor, Leonardo Lopes.